Olá, meus amigos, Shabbat Shalom! Como vocês sabem, nos sábados à tarde nós temos nos dedicado a estudarmos o Tratado Talmúdico de Pirkei Avot. E no Tratado Talmúdico de Pirkei Avot, especificamente nas últimas semanas, nós temos falado com vocês acerca da liderança do homem. É um prazer tê-los conosco e eu espero que você possa gostar dessa transmissão e poder enriquecer a transmissão através dos seus comentários no chat e também através do aprendizado daquilo que você já tem vivido acerca da liderança, tá? E que você possa também compartilhar isso com as demais pessoas. A Bíblia diz que o pecado é a transgressão da lei. Mas o que é a lei? Segundo a fé judaica, a lei de Deus é a Torá. E o que a Torá determina ao homem? Uma das primeiras coisas que Deus estabeleceu foi que o homem liderasse. Deus colocou o homem no jardim e deu ao homem como primeira missão dar os nomes a todos os animais. Deus deu ao homem a missão de cuidar do jardim, de zelar do jardim, de proteger o jardim contra o mal. Então o homem tinha várias atribuições relativas à sua responsabilidade como líder supremo da criação de Deus. Uau! Isso é muito importante, hein? O homem como líder. Você já se viu como líder? Você se vê como líder da palavra de Deus na sua casa? Porque a primeira e fundamental missão do homem na liderança está dentro da sua casa, no âmbito do seu lar. O homem não vai conseguir desenvolver uma liderança no mundo se ele não aprender a liderar dentro da sua própria casa. Pirkei Avot, para nós citarmos o versículo de Pirkei Avot inicialmente, né? Capítulo 2, a Mishnah de número 6, nos diz assim. Se você tem o Sidur, está na página 425. O mesmo dizia, esse mesmo aqui faz uma referência a Hillel. O idiota não teme o pecado, o ignorante não pode ser verdadeiramente devoto. O tímido não aprende e o irascível não pode ensinar. Os que se deixam absorver pelo comércio não adquirem a ciência e onde não houver homens, procura ser homem. Então a gente já falou do procura ser homem e hoje eu quero abordar com vocês sobre o tímido não aprender e o irascível não ser capaz de ensinar. O que é o tímido não aprender? O tímido é aquele que tem vergonha de perguntar, é aquele que tem vergonha de se colocar à frente, né? Uma das dificuldades de uma pessoa tímida é liderar, né? E o tímido aqui, então, não aprende. Uma das missões do homem, como eu já falei, desde o princípio era conduzir, liderar a família. No caso de Adão, liderar toda a humanidade na presença de Deus. Essa era uma missão, vamos dizer assim, complexa para Adão. Mas será que não é menos complexa para nós, homens, líderes dos nossos próprios lares, cuidando apenas da nossa própria família? O que faz a diferença entre homens que exercem uma liderança em nível mundial, por exemplo, né? Líderes de grandes corporações, líderes de grandes países, e o homem líder de casa? Está na habilidade de aprender a exercer a liderança com prudência, com sabedoria e com poder de persuasão. A capacidade de influenciar as pessoas. E a gente vê nesse versículo que o tímido, nessa Mishnah aqui, né, que o tímido não aprende. Se você ficar com medo de aprender a liderar, você não vai conseguir aprender a liderar. Especialmente dentro da sua casa. A liderança, como eu já tenho falado nas últimas semanas, ela pode ser exercida em diferentes níveis, mas comece pelo nível mais básico, vamos dizer assim, mas não menos importante, o nível mais básico, mas o mais fundamental de todos, liderar dentro de casa. Se você é homem, mas você fala, eu não tenho o espírito de liderança, pelo menos liderar dentro de casa. Essa foi uma atribuição que Deus deu a mim e a você, tá? Bom, o irascível não pode ensinar. Aqui a gente aprende uma outra lição, que o irascível, o homem que se ira com facilidade, que tem
qualquer coisa ele se irrita, ele não está apto a conduzir, a ensinar os seus filhos, ensinar a sua esposa, ensinar as filhas o temor de Deus dentro do lar. E, muitas vezes, a queixa das mulheres não reside no fato de elas aceitarem ou não a submissão, mas no fato de o marido ser incapaz de exercitar a liderança dentro de casa, ou porque ele a agride, ou porque ele mesmo se coloca na posição e na condição de submissão, de sujeição. A liderança dentro de casa independe do temperamento do homem. Então essa é uma outra lição que você pode aprender. Existem homens que são mais quietos, mais calmos. Existem homens que são mais falantes, né? Existem homens que são mais agitados, outros são mais quietinhos, mais tranquilinhos dentro de casa. Qual desses é o melhor líder? Isso não importa, né? É indiferente. A gente vê isso nos vários âmbitos profissionais também. Existem, por exemplo, quando você estudava ou quando você que estuda hoje, você vai ver que você tem professores que falam alto, que falam grosso, tem professores mais mansos. Qual é o melhor? Depende da situação, né? Mas a personalidade, ela não vai determinar se você vai ser um bom líder ou não. O que define se você vai ser um bom líder dentro de casa ou não é a sua capacidade de exercer a liderança com responsabilidade, com respeito, com temor a Deus, tá? O apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, lá na primeira carta aos Coríntios, vamos ler esse versículo? Primeira carta de Shaul HaShaliach aos Coríntios, capítulo 14, versículo 35, o que nos diz? Você que está nos acompanhando aí, você pode também fazer seus comentários aí no chat, embora essa transmissão não seja ao vivo, a gente sempre está monitorando e compartilhar experiências aí no chat, elas ajudam com que todos nós possamos crescer, tá? Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo de número 35, nos diz assim: Se, porém, querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na congregação. Então, para ela, não é que eu digo que é vergonha você, mulher, se expressar, mas para você, por você mesmo, é vergonhoso você ter que fazer pergunta dentro da congregação. Por que é vergonhoso? Porque o texto mesmo diz: se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seu próprio marido. E o que significa isso? Aí que entra o marido capacitado para responder com segurança às indagações da sua própria esposa. Todo homem que serve a Deus ou que diz servir a Deus, ele não tem, obviamente, a necessidade de ser um líder, um rabino, um roxo, um mestre, um professor, mas dentro de casa ele tem a obrigação de estar apto, porque Shaul HaShaliach, quando ele fala que a mulher que quiser aprender deve interrogar em casa, significa que o marido tem que estar apto para esclarecer todas as dúvidas da esposa, né? Se você não tem aptidão, você fala, pergunte para o roxo, qualquer coisa, pergunta para o rabino. Não, por que você, homem, não pergunta antes da mulher? Por que você mesmo não procura se aperfeiçoar? É muito cômodo, e a gente aprende com isso a transmissão da responsabilidade para outros, né? Então, os pais, eles pecam quando eles cobram que a escola ensine seus filhos o caráter. Não, a escola vai ensinar as letras, mas o caráter, quem tem que ensinar, quem tem que moldar, são os pais. E o homem, igualmente, ele peca, ele erra, quando ele exige que a mulher pergunte para o rabino. Não que perguntar para o rabino fosse algo errado, ou seja algo errado, mas que o homem tem que procurar ele mesmo estar preparado, preocupado em aprender para poder ensinar dentro de casa como deve ser o proceder da esposa, como deve ser o proceder dos filhos. Uma frase bem comum e que é errada, né? Já falei sobre isso também. Uma frase bem comum é: Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Não é bem assim, né? Não é propriamente assim. Se fosse dessa forma, a gente vai ler agora o texto que serve de base para a lição de hoje, né? Uma parte do texto que serve de base para a lição de hoje.
quando Jetro aconselha Moisés, Êxodo capítulo 18, versículo 21, Jetro fala assim para Moisés: procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza, e põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo. Ou seja, Itro, ou Jetro, ao aconselhar Moisés, ele fala para Moisés: procura homens capazes. Ele não fala para Moisés: procura homens e capacita-os. Embora na sequência do texto, Moisés entende, né? Vamos ler um versículo antes aqui, né? Versículo 20 fala assim: ensina-lhes os estatutos e as leis, e faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Aqui Moisés ensinando todo o povo. E dentre todo o povo que havia aprendido as leis, Jetro fala para Moisés: dentre esses, escolhe homens capazes e tementes a Deus. Primeira coisa é que todos os homens devem procurar aprender da lei de Deus. Como é que você vai julgar um povo se você não tem o conhecimento das leis, né? Como é que você vai conduzir dentro da sua casa o seu povo, filhos, esposa, se você não tem o conhecimento de como deve ser o comportamento do marido no lar? Como deve ser o comportamento do pai? Em que aspectos o pai tem que ensinar, em que aspectos não? O que o homem pode cobrar, exigir da esposa? O que a mulher tem direito de cobrar do marido? E esse é um aspecto, quando o apóstolo Paulo fala, né, que a mulher pergunte em casa para o marido, significa que é direito da mulher que ela seja esclarecida pelo marido. Por isso também é grande a responsabilidade do homem em estudar a Torá. É grande a responsabilidade do homem em procurar aprender os parâmetros de Deus, a vontade de Deus, para daí sim ensinar bem a mulher e os próprios filhos, tá? A capacidade, ela vem do esforço de cada um de nós, do esforço pessoal de crescer, de querer evoluir, né? Tanto nas coisas relativas a Deus, como nas coisas relativas ao que é secular, ao que é comum no mundo de hoje. O homem, Deus deu ao homem talentos naturais, mas esses talentos não significam que eles não precisem ser aperfeiçoados. E o aperfeiçoamento vem do esforço por aprender. E como diz Pirkei Avot, o tímido não aprende. Então, se esforce por aprender. Deixe a sua vergonha de lado, fala: Rosh, eu quero aprender, me ensina. Rosh Malachi, me ensina, me explica tal coisa, né? E não fale para sua mulher: pergunta por Rosh lá tal coisa. Não, pergunte você, porque é você quem tem a obrigação de ensinar a sua mulher dentro de casa. Paulo não estava colocando no texto de Coríntios que a mulher ela tem que ficar quieta, mas fala que a mulher tem que aprender em submissão, aprender com toda a sujeição ao marido, né? Mas como é possível aprender com submissão, com sujeição, se o seu próprio marido não aprendeu antes de você, né? Então, é importante, é responsabilidade do homem, desde o princípio, que o homem ensinasse a própria esposa. Conservem-se as mulheres em silêncio dentro das congregações, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei determina. Mas a mesma lei que determina que a mulher esteja em silêncio, submissa, ela também determina ao homem que ele esteja preparado para ensinar a mulher dentro de casa, né? Esse é um conceito importante. O que a gente vai ver na lição de hoje, baseado nesses versos? Qual a importância para o homem de buscar esse aperfeiçoamento, seja ele profissional, pessoal, essa evolução? Qual é a importância disso? Bom, a gente já viu que Deus deu a nós diferentes dons. Vamos ler o texto, Mateus capítulo 25, embora seja um texto já bem conhecido, né, uma parábola que Yeshua conta. Mateus capítulo 25, ele fala, a partir do versículo 14, a parábola dos 10 talentos. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos
e lhes confiou os seus bens. Ou seja, o Mashiach, ele chamou os servos, ou a gente pode atribuir ao próprio Deus, né? Ele coloca os seus servos e ele atribui missões a cada um deles e confiou os seus bens. Deus confiou o mundo ao homem e Deus confiou a família, a mulher e os filhos a você, homem. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Segundo a própria capacidade. Quando Jetro aconselha Moisés, Jetro fala, procura homens capazes. Significa que o homem que tem menos capacidade, ele tem pelo menos 1 talento. E o que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. E do mesmo modo, o que recebeu 2, ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. No caso aqui, talentos não é apenas dons, tá? Mas esse talento aqui é uma forma de dinheiro. E escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Ou seja, Deus vai pedir contas a mim e a você a respeito da nossa liderança como homem em casa também, tá? Deus cobra de nós que nós aperfeiçoemos os nossos talentos, granjeemos novos talentos, busquemos aprimorar, evoluir no nosso conhecimento. Então, aproximando-se o que recebeu 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, e eis que outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bom, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse, Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. E disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Ou seja, quem vai entrar no gozo do Senhor? Quem vai entrar no reino de Deus? Quem vai entrar na presença de Deus? Poder desfrutar? Aquele que aprimora os seus talentos. Aquele que granjeia novos talentos. Aquele que evolui. Sobre isso, o próprio Talmud fala no Tratado de Pirkei Avot que aquele que não se instrui não evolui. Vamos ler o versículo aí no Pirkei Avot, logo na sequência. Aquele que não aumenta os seus conhecimentos, diminui. Tá? Pirkei Avot está a partir da página 423 do Sidur. Capítulo 1 de Pirkei Avot, a Mishnah de número 13, fala assim, todo aquele que quer muita celebridade perde a que já possui, e aquele que não aumenta os seus conhecimentos, os diminui. E isso está plenamente de acordo com o texto aqui de Yeshua, da parábola que ele fala dos talentos. Por quê? Porque a partir do versículo 24 fala acerca do homem que recebeu 1 talento. E chegando por fim o que recebera 1 talento, disse, Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. E respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e ao voltar receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas o que não tem, até o que tem lhe será tirado. O que significa isso? O que não tem, até o que tem será tirado. Significa que a pessoa que não aprimora o seu crescimento espiritual, o seu conhecimento da Torá, ou qualquer aspecto relacionado à palavra de Deus, se ele não estiver evoluindo no conhecimento, no crescimento do conhecimento da Torá, ele vai estar regredindo, vai estar ficando cada vez mais para trás no conhecimento. Então vou dar um exemplo sobre a Teshuvá. Todas as pessoas, elas têm origens diferentes, é claro, né? Então um vem de uma igreja evangélica, o outro vem do catolicismo, o outro vem
do próprio judaísmo e outro vem de meio secular, sem nenhuma religião. Qual deles tem mais conhecimento da vontade de Deus? Digamos que o evangélico, ele estudou a Bíblia, ele já leu a Bíblia, então ele sai na frente. Mas e se ele não quiser estudar? Aquele que não teve nenhum conhecimento prévio, quando ele se aproxima, ele vai estudar hebraico, ele vai aprender a liturgia, ele vai aprender as rezas do Siddur, ele vai aprender sobre o Talmud, ele vai aprender sobre uma série de coisas. Quem granjeou mais talentos nesse caso? Aquele que tinha 1 ou aquele que tinha 5? Nesse caso, aquele que tinha 1 ou que não tinha praticamente nada, né? Mas todos nós precisamos aprender a granjear talentos. Aquele que não aumenta o seu conhecimento diminui. Então isso pode ser aplicado não apenas na Torá, mas se você olhar para a sua vida pessoal, então esquece, vamos colocar a Torá um pouquinho de lado. Quando eu estudava, então coloca ali, quando você estudava. Quando eu estudava, eu tinha um crescimento em sabedoria constantemente, ou o conhecimento, né, de forma constante. Então eu aprendi matemática, português, história, geografia, química, física, biologia, uma série de matérias. Aí fui aprendendo, fui aprimorando o meu conhecimento. Quando eu saí do colégio, quando eu concluí o 2º grau, quando eu concluí a faculdade, aquele meu conhecimento tinha alcançado, vamos dizer, um nível alto, elevado. Mas a partir do momento em que eu saio, se eu paro de estudar, passa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20 anos. Será que em 20 anos você continua sabendo tanto de matemática ou terá se esquecido das equações? Será que você sabe tanto de geografia 20 anos depois ou terá se esquecido qual é a capital do estado de Goiás, qual é a capital do estado do Mato Grosso, qual é a capital dos Estados Unidos? Qual a diferença entre os tipos de relevo? Né? Ou você aprendeu os estados da água, né? Líquido, sólido e gasoso, e nem lembrava mais disso. Né? É evidente que aquele que para de estudar, o conhecimento dele vai regredindo. Ele vai regredindo dia após dia. E, biblicamente, funciona da mesma forma. Né? Deus espera que a gente possa apresentar, granjear novos talentos, não simplesmente ficar parado. Até porque você não pode dizer que cumpre Torá se você, como homem, não é o responsável pelo seu lar, não cumpre com a liderança que Deus estabeleceu lá no princípio, lá em Adão, o primeiro homem, tá? Então, isso aqui é muito importante para todos nós. Isso não se resume, né, esse conhecimento, esse aprendizado, essa parábola dos talentos, não se resume apenas dentro da congregação, mas na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal, dentro de casa. E aquele que não exercita a sua liderança com sabedoria, que não aprimora a sua liderança dentro de casa com sabedoria, com a esposa, com os filhos, que não aprende com as situações da vida, que não aprende com os outros como ser um bom marido, como ser um bom líder, como ser um bom pai, aquele que não aprende, o que diz tanto o Pirkei Avot quanto o texto de Mateus capítulo 25, até o que tem lhe será tirado. E o que é tirado do homem que não exerce a liderança com sabedoria, que não exerce a liderança dentro de casa? A própria liderança. Até o que tem lhe será tirado. E a mulher passa, na maioria das vezes, contra a própria vontade, a ser a líder da casa. No lugar onde não tem homem, seja você o homem. E a mulher acaba exercendo a função que cabe ao marido. Por quê? Porque o homem não se aperfeiçoou, não se aprimorou, não buscou se capacitar, seja emocionalmente, seja espiritualmente, seja materialmente, seja fisicamente, estar habilitado para todas as funções que a sua liderança vai exigir. Então, até o que tem lhe será tirado. Ou seja, ele perde o respeito da mulher, que ele tinha quando ele casou, ele perde o respeito da mulher, os filhos vão crescendo, perdem o respeito também por ele como pai. Não adianta você gritar e falar, você tem que me respeitar porque eu sou seu pai, se você não ensinou. Se eles não sentiram força,
se eles não sentiram firmeza na sua liderança como o pai, né? Então, até o que tem lhe será tirado. Daqui a pouco o marido começa a ser mandado pela mulher, passa mais um pouco, começa a ser mandado também pelos filhos, e o homem passa a ser apenas uma figura decorativa dentro do lar. Aquele que tem lhe será acrescentado, aquele que lidera vai continuar liderando, se aprimorando, crescendo no conhecimento e na graça, até alcançar a estatura de varão perfeito, como é dito. E aquele que não tem, aquele que não busca, ele vai regredindo, até que ele perde o respeito de todos, infelizmente, né? Então, essa é a introdução. Eu espero que essa introdução de hoje já possa te dar ânimo, né? Não é para diminuir você como homem, não é para a sua mulher ficar te cutucando aí na sala e falar, tá vendo? Você não lidera. Não, é para gerar em você um conflito interno, e esse conflito interno te conduza a uma mudança de postura, mudança de atitude, para desenvolver a liderança como Deus requer de ti, meu amigo, né? Vamos para o intervalo, a gente já volta falando um pouquinho mais da liderança, dos homens capazes que Deus escolhe para liderar o seu povo de Israel e o seu povo dentro das casas, dentro das tendas dos justos. Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001. Já que a gente falou no bloco anterior sobre o homem desenvolver essa liderança, essa sua capacidade, a gente vai ver agora em exemplos bíblicos como essa capacidade de liderar foi aprimorada pelos grandes homens da Bíblia. Tá? Voltando ao texto de Êxodo capítulo 18, verso 21, Jetro fala para Moisés, depois de Moisés ensinar todo o povo, fala para Moisés escolher homens capazes e tementes a Deus. Como Deus trabalha nos homens capazes, como Deus aprimora a capacidade desses homens. Então, Deus só vai trabalhar, né? Tem um versículo em Apocalipse que fala assim, eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Ou seja, é preciso você abrir para que ele possa cear contigo. É preciso você abrir a sua mente para que Deus possa trabalhar com você também, né? Para que Deus possa sentir que da sua parte há uma permissão para que Ele possa moldar o seu caráter dentro das suas próprias aptidões, das suas próprias capacidades, tá? Então, exemplos bíblicos de homens que desenvolveram a liderança. Primeiro que antes de você ser um grande líder, você tem o talento natural para liderar e você tem que ter esse aprimoramento. Vamos começar então pela paraxá de hoje, né? Paraxá da semana passada e paraxá de hoje, paraxá de Miquetes, que fala de Yosef, que se tornou governador do Egito. Todo mundo sabe que José era um filho que ficava na tenda com seu pai, enquanto seus irmãos cuidavam do rebanho, José estava estudando. Então, primeira coisa, um homem que vai liderar, ele precisa aprimorar, estudar. Aí os irmãos ficam com raiva de José e acabam o vendendo como escravo e ele acaba no Egito, nas mãos e na casa de um homem chamado Potifar. E o que acontece quando José está na casa de Potifar? Gênesis capítulo 39. José foi levado ao Egito e Potifar, oficial do faraó,
comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. E o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. E vendo Potifar que o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia. E ele o pôs por mordomo da sua casa, ele passou às mãos tudo o que tinha. E desde que fizera mordomo da sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. E Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José. Esse texto nos mostra parte do processo evolutivo de Yosef. Ele saiu vendido pelos irmãos. Ele podia começar a chorar. Eu não mereço isso. Meus irmãos me venderam, agora eu vou ser escravo. Ele podia ficar chorando. Eu sou escravo. Eu que sonhava em ver o sol e a lua e as estrelas se curvando perante mim. Olha aqui, virei escravo. Fui comprado. Não, José focava a sua mente no evoluir, no trabalhar. Então, Potifar o comprou. Ele sabia que foi pago um preço por ele. Ele era como um objeto, como um escravo mesmo, de fato. Mas José não se acomodou nisso. Muitas vezes o homem, ele se acomoda. Como é que você vai exercer uma liderança se você se acomoda? Quando a gente se acomoda, os nossos filhos ficarão acomodados, a nossa esposa ficará acomodada, e aí a família tende a perecer. E daí quando você não tem força para se levantar, cumpre-se aquilo, que a mulher se levanta para ser o homem da casa, né? De maneira totalmente errada. Mas, repito, não pela vontade da mulher, mas contra a sua vontade, porque a vontade da mulher era de que o marido pudesse se levantar, trabalhar e ser aquele que suprisse todas as necessidades da casa. José, então temos aqui, o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Como é que José podia prosperar sendo escravo? Muitas vezes a gente pensa do modo comum, do senso comum das pessoas. E isso é errado, gente. Isso é errado. Eu vou ser sempre um auxiliar de pedreiro, né? Não menosprezando isso, a função, né? Eu vou ser sempre um auxiliar de escritório. Eu vou ser sempre o auxiliar do auxiliar. Isso só se você quiser, né? José era um escravo. Ele podia não importa o que eu faça, eu vou ser sempre um escravo, né? Mas, no entanto, Deus era com ele porque José prosperou. Mas por que será que José prosperou? Porque José trabalhava, logrou José mercê perante ele a quem servia. Versículo 4. José servia com dedicação. Na Brit Hadashah tem um versículo que fala para servirmos como se fosse ao Senhor, como se fosse para Deus. Então, um líder de Deus, um homem, servo de Deus, para liderar a sua casa, ele não fala, hoje eu não vou trabalhar, vou falar para o patrão que eu estou com dor de cabeça. O que acontece quando você age dessa forma? Seu filho vai acordar e vai falar assim, hoje eu não vou para a escola, porque hoje eu vou falar que eu estou com dor de cabeça. A mulher vai falar, hoje eu não quero nada, porque hoje eu estou com dor de cabeça. E o homem vai ficar frustrado. Mas fruto do quê? Fruto daquilo que ele mesmo semeou dentro da sua casa, né? Então a gente precisa ter o exemplo de José. José servia ao faraó e o faraó colocou como mordomo da casa e foi passando tudo que estava na casa de faraó, de Potifar, tudo que estava na casa de Potifar, Potifar foi colocando na mão de José. E desde que ele passou tudo na mão de José, Deus o abençoou a sua casa por causa de José, porque José trabalhava com dedicação, com afinco. Aí José trabalhando lá, ainda que sendo escravo, mas ele prosperou, né? Ele sendo escravo na casa de Potifar, teve o episódio com a mulher de Potifar e José acaba se tornando preso, né? Aí José se tornando preso, ele acaba alcançando o favor também do carcereiro. Versículo 21, o Senhor, porém, era com José, ele foi benigno, ele deu mercê
perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere, e ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Olha que lição importante. José fazia tudo quanto se devia fazer ali. Nenhum cuidado tinha o carcereiro. Por quê? Porque o carcereiro via que José era responsável. Um líder tem que ser responsável. José mostrou que era responsável na casa de Potifar, acabou preso. Mas mesmo na prisão, provou que era um homem responsável e alcançou bons olhos ali diante do carcereiro. Por quê? Porque José fazia tudo conforme se devia fazer. José não criou uma rebelião na prisão. José não ficou, eu sou preso aqui porque foi injusto. Ele não ficou se queixando. Ele olhou para frente e seguiu. Muitas vezes a gente vai estar num processo evolutivo na nossa vida, seja na vida social, econômica, profissional ou na nossa vida espiritual. E de repente a gente cai, leva um tombo por alguma situação da vida. Então deixa Deus trabalhar com você e Deus vai permitir que você, fazendo tudo conforme tem que ser feito, possa se reerguer. E isso aconteceu dentro da prisão. José se reergueu dentro da prisão, tá? José se reergueu. Uma vez José tendo se reerguido dentro da prisão, ele chega a interpretar os sonhos do copeiro e do padeiro, e depois que ele interpreta, o padeiro morre e o copeiro volta para a casa de Faraó, e daí cai na Parashá de Miquetes, quando o Faraó chama José, 2 anos depois, Faraó chama José, e José tem a oportunidade de se apresentar diante do Faraó, e aí sim, a sua história não mudou, a sua sorte mudou, mas a história dele foi continuando, uma história de crescimento espiritual, de crescimento na liderança, na presença de Deus. E assim deve ser a nossa história. Gênesis capítulo 41, versículo 38, fala assim, 37, O conselho de José foi agradável ao Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus? Aí a gente vê a diferença. Depois, disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu. Ou seja, Deus fez José saber de tudo, mas por quê? Porque José fazia com correção, com tudo certo. José não tinha do que se envergonhar. José, mesmo nos tombos da vida, não se revoltava. O homem não pode se revoltar porque perde um emprego. Ele tem que se aprimorar para conseguir um emprego novo, em que ele possa eventualmente ganhar até melhor, um salário melhor. Você não pode ficar chorando por conta da vida. O homem não tem essa condição. O homem tem que levantar e seguir a sua vida adiante. Se você está prostrado aí porque perdeu o emprego, saiba que José perdeu a liberdade, não por uma, mas por 2 vezes. Mas depois dele perder a liberdade pela segunda vez, primeiro ele perdeu da casa de seu pai, sendo vendido como escravo, depois na casa de Potifar, sendo preso literalmente. Mas depois de ser preso 2 vezes, José se levanta para se tornar o governador do Egito, enquanto outras pessoas continuam lamentando a má sorte, vamos dizer assim, a má sorte da sua vida. Não é assim. José teve seus dons sendo aperfeiçoados. José, na casa de seu pai, ele era um bom homem, era um jovem estudioso. Aí ele foi se aprimorando no conhecimento. Mas quando ele se torna escravo, ele viu que o conhecimento não é tudo na vida dele. E daí ele volta a ser grande na casa de Potifar. E daí ele vê que ele precisa ser sempre humilde. Deus o coloca de novo lá embaixo, na condição de prisioneiro. E ele sobe de novo. E quando ele chega lá na condição de governador do Egito, ele tem a humildade, ele tem a experiência e ele tem a capacidade de conduzir o povo. Na prisão sempre há uma escassez de alimento e José aprendeu a lidar com a escassez na prisão para se tornar líder do povo do Egito. E no período de escassez ele estava tranquilo, sabe por quê? Porque no período de fartura José soube economizar, preservar. E os homens, nós como líderes devemos ensinar isso também
aos nossos familiares, à nossa esposa, aos nossos filhos. Bom, falamos de José um pouco, agora vamos falar de um outro líder que veio na sequência, Moshe. Moisés nasceu na casa de Levi, na descendência de Levi. Sua mãe, Yocheved, e seu pai, Amram, o tem num momento de dificuldade, e Faraó do Egito manda matar todos os meninos. Moisés acaba sendo preservado pela sua família, porque era importante, Moisés teria uma grande missão ali na frente. E Moisés, durante os 40 anos da sua vida, inicialmente, ele cresceu no conhecimento egípcio, das leis, da cultura, do povo. Ele era um príncipe do Egito. Os 40 anos seguintes da vida de Moshe foram dedicados ao pastoreado, ao guiar o rebanho de seu sogro Jetro. E Moisés, então, aprende a ser um pastor de ovelhas, a um líder, a guiar um rebanho. E Moisés aprende isso durante 40 anos e daí, finalmente, ele está apto para voltar a libertar o povo de Israel. Mas quando Deus fala com Moshe e fala, você vai voltar e vai libertar o povo, Moisés diz não. Moisés tem medo da responsabilidade. E Deus mostra para ele, quem manda aqui sou eu e você tem a capacidade, você vai fazer. O homem de Deus, ele sempre se sente menor do que ele é na verdade. Isso por uma questão de humildade. Moisés, por sua humildade, se portava de maneira digna. E a gente precisa entender isso, gente. Nós devemos nos portar de maneira digna, sempre com humildade. E Moisés, tendo aprendido a cultura do Egito, tendo aprendido a ser o pastor do rebanho, Moisés volta para libertar o povo judeu. E isso fez dele um grande líder. As dificuldades, é desnecessário da gente dizer do temor que Moisés tinha para com Deus, Mas Moisés, no seu temor a Deus, foi capaz de liderar o povo por igualmente 40 anos, até colocá-los à porta da terra prometida. Não, de fato Moisés não entrou na terra prometida, mas ele guiou muito bem um povo que era escravo e todo esse povo morreu durante a peregrinação no deserto e Moisés guiou uma nova geração até a porta da terra prometida. Significa que todos aqueles que conheceram o Moshe, que liderou o povo, que tirou o povo do Egito, não entraram na terra, à exceção de Josué e Caleb, mas entrou na terra todos aqueles que viram o aprimoramento da liderança de Moisés durante 40 anos. Uma geração que nasceu e cresceu durante a liderança de Moisés. Viram Moisés morrer, mas entraram com Yehoshua, com Josué, na terra prometida. Nem sempre o líder ele vai alcançar os grandes benefícios, os grandes prêmios, os grandes méritos. Como Moshe não alcançou a terra prometida, mas ele carrega o grande mérito de liderar um povo rumo à liberdade. Um líder tem que entender isso, a sua atribuição real diante de Deus. Agora a gente vai falar um pouquinho da liderança de Yeshua. Bom, Yeshua, todo mundo sabe, ele nasceu em um lar humilde. Seu pai, José, era carpinteiro. Então, Yeshua, ele desenvolveu a sua liderança não porque ele nasceu em berço de ouro. Muitas vezes as pessoas falam, é fácil você falar porque você nasceu em berço de ouro, Yeshua nasceu filho de carpinteiro e se tornou o maior líder da história da humanidade. Será que é o berço? Será que é onde você nasceu? Ou será que é a sua capacidade sendo aprimorada dia após dia, ano após ano? Minha avó dizia, que a desculpa do aleijado é a muleta. Muitas vezes as pessoas atribuem desculpas das suas falhas a situações. Eu nasci pobre, por isso que eu não tenho esse conhecimento todo. Eu nasci assim, eu nasci numa família onde eu morava não tinha cultura, não tinha conhecimento. Hoje o conhecimento está acessível a todas as pessoas, então a gente já não tem grandes desculpas a dar, Todos nós temos capacidade, condição de aprendermos, de evoluirmos dia após dia no nosso conhecimento, seja ele, de novo, espiritual, material, físico, seja em que aspecto for, todos nós temos uma capacidade inerente ao ser humano de evolução, Yeshua, então, filho do carpinteiro. O que acontece quando Yeshua tinha 12 anos?
Vamos ver então o que aconteceu com Yeshua em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, versículo 42 em diante. O que nos fala a Bíblia acerca de Yeshua, o filho do carpinteiro. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém segundo o costume da festa. Era a festa de Pêssar, se você ler no versículo 41. Terminados os dias da festa, regressaram, e permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. E pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. E 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lembra que eu falei no versículo logo no começo que o tímido não aprende? Porque o tímido tem medo de perguntar, ele tem receio de passar vergonha, qualquer coisa assim, né? Yeshua foi achado com 12 anos no meio dos doutores da lei, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam, significa que ele estava falando, não apenas perguntando, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados. E sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura? E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabias que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe disseram. Bom, qual é a lição que a gente tira disso? Que mesmo sendo filho de um carpinteiro, mesmo sendo jovem, nunca é cedo demais para que você possa buscar o conhecimento. Você que é jovem, que está nos assistindo aí, que é adolescente, né, que faz parte da sinagoga, que sonha com alguma coisa, estude dia após dia. E quando você tiver a oportunidade de estar no meio dos doutores, seja doutores da Torá, seja doutores de qualquer outro nível de conhecimento, de qualquer outra área, assente-se para aprender, pergunte, questione, queira evoluir no seu conhecimento. Com 12 anos, Yeshua estava no templo. Ele sabia que era essa a vontade de Deus, o Pai, de todos nós. Ele sabia que era essa a vontade do Pai, para que nós pudéssemos evoluir. E ele nos dá essa lição aqui, que com 12 anos ele estava ali para exercer o aprendizado. E antes de iniciar o seu ministério, a gente vê em Mateus capítulo 4, né? Jesus jejuou, orou ao Eterno por 40 dias. 40 dias. Yeshua jejuando e orando a Deus. Quando você vai exercer uma função de liderança, né, enquanto você é o filho solteiro, você não lidera a casa, você aprende com seu pai. Mas a partir do momento em que você se casa, você passa a exercer a atribuição da liderança do homem no lar. Então, aprenda com Yeshua, jejuar, orar, buscar a direção de Deus para a sua vida. E até no sofrimento de Yeshua, no fim da sua vida, até no sofrimento de Yeshua nos ensina, assim como José, que ele sabia que sempre teria o faraó acima dele, e isso mantinha José na humildade, mesmo ele sendo o grande governador do Egito, assim como Moshe, que liderou o povo de Israel durante 40 anos de peregrinação, mas quando chegou na Terra Prometida ele não entrou, e ele não se revoltou com Deus, infelizmente, pela vontade do Eterno. Moisés teve que ficar sem entrar na Terra Prometida, mas Moisés ficou e ele transmitiu a liderança a Yehoshua, a Josué. E Yeshua, mesmo na sua morte, está lá em Mateus capítulo 26, né? Ele fala assim: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Mas se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. A gente sempre tem que entender que mesmo liderando dentro de casa, mesmo liderando dentro da sinagoga, mesmo liderando no trabalho, sempre vai ter alguém que vai estar acima de nós. E isso não é demérito. Feliz aquele que sabe respeitar uma hierarquia. Desde que essa hierarquia seja correta, seja justa, não vejo grandes problemas nisso, né? Agora, quando é uma liderança corrupta, aí Yeshua mesmo se levanta contra os líderes do Sanhedrin de seus dias, do Sinédrio, contra os Coanim de seus dias.
Então, quando o líder age de maneira prudente, de maneira sábia, de maneira a não dar mau testemunho, Yeshua o segue e obedece. Quando Deus fala com Yeshua, Yeshua fala o quê? Melhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas se não for, faça-se a tua vontade e não a minha. Isso nos mostra que um líder tem que saber ser submisso no devido tempo, ser líder naquilo que for possível e necessário, mas manter sempre a humildade, né? Um último líder que eu vou falar agora, mas isso vocês podem analisar a liderança de Davi, por exemplo, lideranças que deram certo, né? E lideranças que não deram tão certo, por exemplo, a liderança do próprio rei Shaul, né? De Saul, o primeiro rei de Israel. Por que a liderança de Saul falhou? E por que a liderança de Davi foi tão boa? Por que a liderança de Mashiach foi tão boa? Esses são estudos que não apenas eu, Moshe, posso te ensinar, mas você mesmo. Leia sobre a vida de Davi, leia sobre a vida de Saul. Onde foi que Saul errou? O que foi que Saul fez de errado para que a liderança dele fosse questionada, para que Deus tirasse o reinado dele e passasse a outro, Davi, da linhagem de Judá? Então, estude, aprimore seus conhecimentos, porque isso vai fazer com que a sua liderança se desenvolva. Eu quero encerrar essa parte aqui falando de Shaul HaShaliach, do apóstolo Paulo, né? Shaul HaShaliach, Atos capítulo 22, versículo 3, o que nos diz Atos sobre a vida de Shaul HaShaliach? Eu sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criei-me nesta cidade e aqui fui instruído aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois no dia de hoje. Shaul HaShaliach foi instruído aos pés de Gamaliel. Vamos ler o que diz lá em Atos capítulo 5, versículo 34. Eles, porém, ouvindo, se enfureceram e quiseram matá-lo. Mas levantando-se no Sanhedrim, no Sinédrio, um fariseu chamado Gamaliel, mestre da lei, acatado por todo o povo, mandou retirar os homens por um pouco e lhes disse: Israelitas, atentai bem no que ides fazer a estes homens. Bom, o que vale desse texto aqui de Atos, capítulo 5? Para você ver o nível de influência de Gamaliel, doutor da lei, grande mestre. Quem era o seu discípulo? O apóstolo Paulo, Shaul HaShaliach, instruído aos pés de Gamaliel. Você pode desenvolver uma liderança desde que você queira estar instruído aos pés de um grande líder. Você pode desenvolver a sua liderança desde que você esteja disposto a aprender com os outros. Porque Avot fala muito disso, porque Avot fala de você arranjar um mestre para que evite as dúvidas. Então, queira ter alguém que possa lhe ensinar, lhe orientar em todas as suas dificuldades, mas queira também, por sua própria vontade, estudar, ainda que sozinho, e naquilo que lhe for difícil, você buscar o conselho de algum mestre. Mas queira crescer, queira evoluir. Nenhum líder de Israel nasceu na plenitude do seu conhecimento. O próprio Yeshua, o Mashiach, aprendeu perguntando, indagando os doutores da lei quando ele era jovem. Então que nesse bloco aqui, nessa lição de agora, vocês possam entender que um líder deve, capacitado, aprender a evoluir na capacidade, no dom que Deus lhe deu. Tá? E a gente vai voltar no próximo bloco aí para falar com vocês um pouco sobre a importância de temer a Deus. Porque Jetro, ao aconselhar Moshe, fala assim: procura homens capazes, tementes a Deus. Fique com a gente já volta para falar um pouco mais a respeito desse assunto. A arrogância está entre os piores pecados.
Um coração arrogante é abominável aos olhos de Deus. A pessoa arrogante deveria ser excomungada da comunidade. Infelizmente, muitos equiparam a arrogância com um caminhar majestoso e com gestos que transmitem soberba. Poucos compreendem sua verdadeira essência e o que dela deriva: a ira, o rigor excessivo e o ressentimento. O homem justo fica mortificado com a gravidade e a extensão do mal causado pela arrogância. Ele prefere ser ofendido a ofender, age com modéstia, mesmo junto aos membros mais próximos de sua família. A melhor maneira de educar a alma contra os males da arrogância é estudar livros de Mussar e cumprir o que está escrito no versículo: ante mim está sempre meu pecado. Julgue as pessoas com compaixão. Se alguém lhe fizer mal, não fique com raiva. A vida é transitória. Que diferença faz se pessoas lhe desrespeitarem ou lhe cobrirem de honras? Aceite a humilhação como um castigo divino. Tente gentilmente convencer os pecadores a corrigirem seus atos. Todas as suas ações devem ser em honra aos céus. Nesse último bloco eu quero falar um pouco mais sobre o temor de Deus, sobre a importância de temer a Deus para aquele que exerce uma liderança. E eu quero começar no segundo capítulo de Pirkei Avot, do rabino Yohanan ben Zakkai, um rabino muito conhecido dentre os filhos de Israel, ele que foi discípulo de Hillel e Shammai, dos grandes mestres do povo judeu nos dias que antecederam aí os dias do Mashiach. Capítulo 2 de Pirkei Avot, a Mishnah de número 9 diz assim: Rabi Yohanan ben Zakkai foi discípulo de Hillel e Shammai, e ele dizia: se aprendeste muito da lei divina, não julgues esse fato como um mérito teu, pois para tal foste criado. Mas o que significa isso? Significa, até aqui eu fui falando para você aprender, e aprender. Né? Aí agora eu falo, se você aprendeu muito, não julgue que é mérito teu. Como que não é mérito meu? Claro que é, né? É mérito teu. Mas quando Yohanan ben Zakkai fala não julgue que é mérito teu, é porque está dizendo assim, não ache que você é melhor do que os outros por causa disso. Pois para isto foi criado, pois para tal foste criado. Para isso nós fomos criados. Para conhecer, para aprender da palavra de Deus, aprendermos da vontade de Deus, para podermos ser capazes de cumpri-la. Quero que vocês abram comigo aí um texto dentro do Tanar, em Provérbios capítulo 9, versículo 10. Fala assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é a prudência. Provérbios capítulo 15, versículo 33, fala basicamente a mesma coisa, fala assim: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. Aqui ele acrescenta, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, a humildade vem antes da honra. Mantenha-se humilde, cumpra a palavra de Deus, aprenda da palavra de Deus, mas mantenha-se humilde, porque para isso que nós fomos criados. Nós que exercemos a liderança, vamos voltar na liderança dentro de casa, né? Para isso foste criado. Então, quando a sua mulher vem te fazer uma pergunta bíblica, o que a palavra de Deus diz a respeito, quando os seus filhos vêm te perguntar, meu pai me ensina tal coisa, não fique se engrandecendo, eu sei tudo mesmo. Não, para isso que a gente foi criado, para conduzir a nossa família. Então, o conhecimento vai nos ajudar na nossa missão.
de conduzir a nossa família. Temer a Deus, de acordo com Provérbios capítulo 15, e de acordo com Provérbios capítulo 9, e de acordo com vários outros versículos, é o princípio da sabedoria. Não por acaso, quando Jétro aconselha Moshe para escolher líderes, fala, procura homens capazes, tementes a Deus, é a segunda grande característica. Tementes a Deus. Por quê? Porque Coré, Datã e Abiram chegaram a exercer a liderança, mas eles exerceram a liderança de que forma? Sem o temor de Deus. E sem o temor de Deus, a liderança deles perdeu o valor e eles acabaram morrendo, tragados por um buraco. Não adianta a gente ter conhecimento se não tiver humildade. Não adianta a gente ter humildade se não tiver o temor de Deus. Tá? Falando ainda sobre a liderança que Moisés estabeleceu, Jétro fala para colocar líderes de 100, líderes de 1000, líderes de 50 e líderes de 10. O rabino Ovadia Sforno, que foi um grande rabino judaico do povo, da história do povo judeu, e ele escreveu vários livros, ele deixou muito conhecimento para nós, ele diz assim: a única área em que você é competente é a escolha de auxiliares adequadamente qualificados, de acordo com as diretrizes descritas por Jétro. Então, está falando de Moshe. Quando se tratava de proferir decisões judiciais, no entanto, haveria 78.660 líderes, nomeados do grupo dos 4 níveis de competência que lideravam todo o povo em todos os problemas, exceto nos mais difíceis que traziam a Moshe. 78 mil líderes de 10. De 10 não, né? Dentre todos os líderes, 78 mil. Aí, inicialmente, o problema era levado para os líderes de 10. São 60 mil homens, que era um povo de 600 mil, então eram 60 mil homens líderes de 10. Se esses líderes de 10 não fossem capazes, existiam os líderes acima dele, e era um nível acima, que era o nível, se tal homem não for souber a resposta, ele se referiria a um líder dos 12 mil chefes de 50. Então, de 60 mil líderes de 10, tinham sobre ele 12 mil líderes de 50. E daí tinha os líderes de 100 e tinha os líderes de 1000, que eram 600 homens que lideravam 1000. E sobre todos eles estava Moisés. O que isso nos ensina? Como eu já falei no bloco anterior, sempre a gente vai ter alguém que está acima de nós, que possa nos guiar, nos orientar, mas a gente não deve nunca negligenciar a nossa responsabilidade como líderes. Salmos capítulo 25 fala assim: qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho em que deve escolher. Por isso é tão importante o líder saber temer a Deus, porque o líder que teme a Deus, Deus o ensina, Deus o mostra no caminho em que deve seguir. Então, você é líder? Eu não sou líder. Sim, é. Todo homem é um líder de Deus dentro de casa. Tema a Deus, porque Deus vai te mostrar o caminho que você deve escolher. E o caminho que você deve escolher vai influenciar no caminho que a sua família vai trilhar ao longo da jornada da vida. Então, o temor de Deus é o princípio da sabedoria, e o temor de Deus vai te guiar no caminho em que você deve escolher. Então, o que tem a ver a capacidade, a sabedoria do Eterno e a capacidade? Bom, para liderar, basta o homem ter a capacidade, a habilidade para liderar. Mas para liderar o povo de Deus, precisa ter essa humildade aí, o princípio da sabedoria, precisa ter o temor de Deus. Por isso, Jétro vê com grande importância a capacidade, mas logo abaixo da capacidade, ou vamos dizer assim, no mesmo nível da capacidade, uma característica fundamental era o temor de Deus. Em determinadas situações, gente, um homem não vai saber como agir, é natural, né? E quando a gente não sabe como agir, o que a gente faz? A gente deve sempre buscar a direção de Deus. Buscar a direção de Deus nas nossas dificuldades, sejam elas quais áreas forem, né? Mas buscar a direção de Deus, o temor de Deus. José, quando estava na casa de Potifar, e ele se tornou grande na casa de Potifar, ele teve um problema com a esposa de Potifar, né? Ela foi se oferecer para se deitar com ele. José fala o que para ela?
como faria eu tamanho mal contra o meu Deus? Como eu vou pecar contra o meu Deus? Ou seja, apesar da liderança, apesar da sabedoria, apesar do conhecimento, isso não seria suficiente para preservar José naquele dia. Mas o temor de Deus, como eu vou fazer tamanho mal contra o meu Deus? O temor de Deus fez com que José evitasse o pecado. Yeshua, com todo o conhecimento que tinha, ele foi levado, depois do seu jejum, foi levado para ser tentado por Satanás, e Satanás o tenta no quê? Ele fala, tudo isso eu te darei. E olha, Yeshua já era um homem sábio, era a oportunidade. E ele fala, somente a Deus adorarás. E ele usa o seu conhecimento para proteger a sua fé. O nosso conhecimento, aliado ao nosso temor a Deus, protege a nossa fé nas situações da vida, nos momentos difíceis. E eu quero ler mais um texto com vocês, Provérbios capítulo 3, versículo 5 em diante, fala assim, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Não fique fiado ou confiado no teu próprio entendimento. Confia em Deus. Reconhece-o em todos os teus caminhos. Reconheça a Deus em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Veja, não é só o teu conhecimento, mas é reconhecer a Deus. O nosso conhecimento, às vezes, pode nos conduzir por jornadas, caminhos tortuosos, por causa da falta de humildade, por causa da arrogância, por causa da falta de temor de Deus. Mas o temor de Deus, o reconhecer a Deus nos nossos caminhos, faz com que Ele endireite as nossas veredas, as nossas jornadas na vida. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, e isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Provérbios capítulo 3. Ou seja, o temor de Deus ajuda a gente a evitar até enfermidades físicas. Então, se você quer exercer uma liderança com dignidade, com sabedoria, com confiança, o faça. Queira aprender dia após dia, queira aprender mais, conhecer mais, evoluir mais na tua profissão. Porque se você estudar mais na tua profissão, isso vai trazer melhores condições econômicas e isso vai preservar melhor a sua família economicamente. Gaste o seu dinheiro com sabedoria, como José nos ensina na paraxá dessa semana. Use o seu dinheiro com sabedoria, mas exerça a liderança ensinando os seus filhos, a sua esposa, também a usar o dinheiro com sabedoria. Mantenha-se sempre humilde, não importa se você é o líder somente em casa, não importa se você é o presidente de uma instituição. Isso é menos relevante. O que importa é nós termos a humildade e o temor de Deus, porque o temor de Deus endireita as nossas veredas, endireita os nossos caminhos. Bom, essa é a lição de hoje, então procura homens capazes e tementes a Deus. Sejamos tementes a Deus, exercitemos a nossa capacidade, principalmente a capacidade de aprender. Como José aprendeu, como Moshe aprendeu, como Yeshua aprendeu e como Shaul HaShaliach aprendeu aos pés de Gamaliel. E exercitando a nossa capacidade de aprender, aprendamos com estes homens a termos o temor de Deus, porque o temor de Deus nos levará ao nosso destino, ao reino de Deus. Tá bom? Que Deus te abençoe, Shavua Tov. Não se esqueça, a cada semana nós temos transmissões no nosso canal. Então, se você se inscrever no canal, ativar as notificações, você vai ser notificado sempre a cada novo vídeo, seja ele um estudo sobre o judaísmo de Jesus, sobre as cartas de Paulo aos Romanos, aos Coríntios, aos Efésios, enfim, seja ele sobre algum conceito, sobre as festas, sobre liderança, mas basicamente você sabe que todo sábado às 10 da manhã nós temos a transmissão do Shaharit de Shabbat. Reze conosco, eu quero te convidar, sábado que vem, participe conosco do Shaharit, às 10 da manhã esteja ligado aí o seu computador para assistir ao vivo, para participar juntamente conosco. E todo sábado às 5 da tarde, 5:30 da tarde, nós temos essa palestra para discutirmos temas relevantes. Nas últimas semanas e nas próximas semanas, nós vamos continuar falando sobre liderança, sobre a liderança do homem dentro de casa. Todos os conceitos aqui ensinados no dia de hoje são fundamentais para a sua liderança dentro de casa, tá bom? O nosso canal, se você está chegando agora ou se você já está habituado conosco,
De vez em quando clica ali no playlist, assista ali algumas aulas anteriores, reveja alguns temas que são importantes para que você possa se aprimorar cada vez mais, tá? E se você tiver qualquer dúvida e quiser falar comigo, meu WhatsApp está sempre na descrição do vídeo aí, você pode mandar a sua mensagem, seja você da nossa comunidade ou não, é nosso prazer poder ensinar a todas as pessoas, tá bom? Shavua Tov, que Deus te abençoe, voltamos numa próxima oportunidade, até a próxima, tchau! Os vídeos de nosso canal são gratuitos e nossa sinagoga é mantida através de ofertas voluntárias de pessoas que apreciam nosso trabalho. Se você deseja apoiar a Ahavat Chesed, contribua enviando-nos sua oferta. Banco Itaú, agência 9313, conta corrente 12693, dígito 1. Caixa Econômica Federal, agência 3379, conta corrente 28586, dígito 0, operação 001.